Boa tarde novamente. Sejam todos muito bem-vindos ao Bayer Forward Farming Fazenda Estância. Estamos aqui hoje para comemorar uma nova parceria entre a família Vick e a Bayer e também para compartilhar conhecimento. Eu sou Carolina Graça, sou da área de sustentabilidade da Bayer Crop Science na América Latina e também coordeno, junto com os meus colegas Priscila e Guilherme, o Bayer Forward Farming no Brasil. O que é esse programa? Esse é um programa global da Bayer para demonstrar a agricultura regenerativa na prática. A partir de visitas, de um programa de visitação a propriedades independentes, como essa, propriedade da família Vick, a gente gera parcerias e levamos muitas pessoas a campo para visualizar essas tecnologias e o conhecimento sobre agricultura regenerativa e sustentável. A partir dessa cooperação com os produtores, nós geramos engajamento com diferentes públicos de stakeholders, diferentes audiências. E a partir dessa interação com eles, geramos diálogo, insights para o aperfeiçoamento da nossa agricultura e também para soluções Bayer. O programa Bayer Forward Farming, ele é composto por parceria entre a Bayer e 29 produtores ao redor do mundo. Temos o privilégio, no Brasil, de termos duas propriedades parceiras. Uma é a família Vick, e logo mais eu passo a palavra a eles, e outra é a família Fiorese, que também está presente aqui conosco hoje. Bom, vocês já devem desconfiar, né? Mas a Fazenda Vick é uma fazenda referência em agricultura regenerativa. E esse vai ser o lema da nossa conversa, da nossa troca hoje à tarde. A gente vai compartilhar com vocês o que é agricultura, o nosso entendimento sobre a agricultura regenerativa, como ele é aplicado na prática, discutir os diferentes olhares a respeito desse conceito, quais são os resultados que já estão sendo entregues a partir desse exercício de uma agricultura cada vez mais responsável. Com isso, abro oficialmente esse evento e passo a palavra para a família Vick para que faça uma fala de abertura também. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à fazenda da nossa família. É com orgulho que recebemos cada um de vocês para um evento tão especial de agricultura regenerativa. Agradecemos a todos por dedicarem o tempo de vocês para aprenderem e compartilhar conosco sobre as práticas agrícolas que visam o bem-estar do planeta e das futuras gerações. Que esse dia seja repleto de conhecimentos e trocas enriquecedoras e, sobretudo, de inspiração para um futuro mais harmonioso. E agora eu passo a palavra para a Natália. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu só gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Obrigada por terem aberto um espaço na agenda tão concorrida de vocês, para estarem aqui na Fazenda, aprendendo e ouvindo um pouco mais sobre agricultura regenerativa. Hoje é um dia muito especial para a Fazenda e para a nossa família também, e que seja um dia de muitas trocas de conhecimento e de novas experiências. E espero que a gente consiga mostrar para vocês um pouco mais sobre a agricultura regenerativa na prática. Muito obrigada, seu José Vick. Bom, agora eu vou chamar o Maurício Rodrigues, o nosso CEO, para a América Latina, que vai compartilhar a visão da Bayer Crop Science Latam sobre agricultura regenerativa. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, Carol. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui. A gente já vem falando desse evento há tanto tempo e é muito prazeroso ter a oportunidade de estar aqui, cercado de tantos amigos, tantos parceiros, e ter a oportunidade, efetivamente, de ver aquilo que a gente fala tanto, o que é produzir mais com menos, enquanto restaura melhor os solos, quando a gente vê isso na prática. Então, nada melhor do que estar no campo, com a parceria de todos vocês, e eu ainda fico muito feliz de ter tido a oportunidade de chegar mais cedo hoje, poder interagir com a família Vick,
aprender bastante com vocês. Queria agradecer ao seu José, à dona Doralice, a Aline, a Natália, pela oportunidade de bater um papo, conhecer melhor vocês. Agradecer a vocês pela hospitalidade e pela parceria. Pode ter certeza que a gente valoriza muito essa parceria e espera aprender e trocar muito com vocês, como eu já ouvi que vocês já têm tido a oportunidade, com toda essa hospitalidade aqui conosco. E aqui, como eu disse, nós estamos cercados de gente do governo, gente do nosso, da nossa empresa, efetivamente, gente de várias áreas, de vários setores, parceiros, clientes, e é efetivamente uma oportunidade de a gente ver na prática muito daquilo que a gente está falando. Nossa crença com relação à agricultura regenerativa é aliada a tudo que a gente vem fazendo em termos de pesquisa e desenvolvimento ao longo de muitos anos, um nível de investimento muito grande, e a gente acredita muito no conceito da Bayer Forward Farming como uma vitrine, efetivamente, de tudo isso que a gente vem desenvolvendo e como as pessoas podem escutar na prática, de quem efetivamente faz a diferença, que são os nossos clientes, nossos agricultores, que conhecem efetivamente disso e podem dizer: tudo aquilo que a gente investe ao longo de muitos anos, para aqueles que nos conhecem bem, nós, nos últimos 3 anos, investimos mais de 6 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento globalmente. Isso se traduz em melhores sementes, biotecnologia, melhores produtos químicos, melhores soluções digitais, e, de alguma forma, isso se traduz no campo, de como que a gente consegue produzir melhor e, efetivamente, trazer um ambiente mais sustentável a médio e longo prazo. Essa é a nossa visão como empresa, mas, efetivamente, a visão ela é muito boa, a concepção dos produtos é muito boa, mas a execução e a efetivação disso na prática e no dia a dia é onde que a gente realmente se realiza. Então, novamente, agradecer a vocês pela hospitalidade, pela receptividade. Eu não tenho dúvida que a gente vai ter um dia muito bom, uma tarde muito agradável, que já começou com um almoço muito gostoso. Eu estou aqui hoje a 80%, como eu disse para alguns, mas fiz questão de estar aqui hoje, porque claramente é um dia marcante para a gente, não só na região, pela representatividade que tem o Brasil e a América Latina dentro da Bayer e na área agrícola, que é efetivamente não só o presente da agricultura, mas continua sendo o futuro, e contamos muito com o apoio de todos vocês. Então, com isso, eu passo a palavra para a Karina para dar sequência no evento. Muito obrigado a todos e aproveitem o dia. Muito boa tarde, muito bom estar aqui, como o Maurício bem ressaltou, é um dia marcante para nós. A gente planejou esse dia de hoje aí há bastante tempo, há muitas mãos, né, um trabalho bastante colaborativo, então muito feliz de poder estar aqui e dar sequência ao que a gente preparou para compartilhar com vocês no dia de hoje, tá bom? Me apresento muito rapidamente, eu sou a Karina Fiorese, líder de comunicação para a Crop Science, a nossa divisão agro, né, aqui na América Latina, e muito bom poder dar sequência aqui, vou ajudar a dar sequência nesse dia de compartilhar muito aprendizado, né, começando aí por tudo que a família Vicky faz, e a gente está tendo a oportunidade de conhecer, mas também muito outras perspectivas. O que a gente vai ter aqui agora na sequência é o reflexo de como a gente busca lidar com alguns temas na nossa empresa. E com a agricultura regenerativa não é diferente. É um tema amplo, bastante novo, que avança e vai sendo modulado e modelado ao longo do tempo muito rapidamente. Então, hoje a gente vai ter aqui um painel que reflete várias perspectivas, né, como esse tema merece ser tratado e a gente está buscando tratar aqui na nossa empresa. Tá? Então, nesse painel que a gente está chamando de contexto global, mercado local, políticas públicas e anseios da sociedade, a gente buscou trazer experts, né, pessoas aí que estão bastante avançadas e aprofundadas no conhecimento, para estarem aqui com a gente hoje. Então, já começo agradecendo a presença deles e vou chamar aqui, então, para compor esse palco e dividir aqui esse momento com a gente, começando pela Cristina Costa. Por favor, Cris. A Cristina é coordenadora técnica do escritório do ICA, aqui no Brasil, que é o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Ela é engenheira agrônoma, mestre em planejamento e gestão ambiental, especializada no desenvolvimento rural e em gestão sustentável da agricultura. Já atuou como pesquisadora e há 27 anos trabalha na gestão de projetos de cooperação técnica internacionais, em parceria com governo, iniciativa privada, academia e organismos internacionais de fomento. Bem-vinda, Cristina.
Bom, dando sequência aqui, eu gostaria de chamar ao palco o Ado Serri. Também um expert no setor. Ele é professor titular do Departamento de Ciência do Solo da Exalc USP e diretor do Cicarbon, Centro de Estudos de Carbono em Agricultura Tropical. O Serri atua nos tópicos de pesquisa relacionados ao sequestro de carbono no solo, emissões de gases de efeito estufa, modelagem matemática aplicada à ciência do solo, agricultura e mudanças climáticas globais. Ele é bolsista de produtividade do CNPq e um dos 5 brasileiros da lista da agência britânica Reuters sobre os Top World Most Influential Climate Scientists. Obrigada por estar aqui conosco, Serri. Bom, e dando sequência aqui, eu queria chamar aqui à frente a Natasha Santos. A Natasha é líder global de sustentabilidade e engajamento estratégico da Bayer, uma executiva com mais de 19 anos de experiência em agricultura, alimentos e ciências da vida. Atualmente, ela lidera aqui na empresa o grupo que tem como grande foco integrar a sustentabilidade às nossas operações, gerando valor, resiliência para os clientes agricultores por meio da inovação e parcerias. A Natasha engaja ativamente as partes interessadas para promover, então, iniciativas de sustentabilidade na prática, defendendo a transformação agrícola e capacitando comunidades também ao redor do mundo. Ela atua como vice-presidente do Comitê de Negócios e Agricultura da OCDE, é membro do TNFD, que é o Task Force for the Nature-Related Financial Disclosure, e é conselheira da Champions for Nature Network do World Economic Forum. Bem-vinda, Natasha. Natasha é brasileira, mas veio de longe para estar aqui hoje com a gente, né? Muito bom. Bom, e para completar aqui esse nosso grupo, né, que vocês vão ter o prazer aí de interagir, inclusive, eu quero chamar aqui à frente o André Germanos. O Germanos é responsável por liderar e coordenar a implementação do projeto de agricultura regenerativa da ADM aqui na América Latina, apoiando os produtores rurais na intensificação e desenvolvimento de práticas sustentáveis de produção, contribuindo para a descarbonização da cadeia do agronegócio. Anteriormente, o Germanos atuou como secretário nacional de áreas protegidas do Ministério do Meio Ambiente e no BNDES, em projetos de desenvolvimento do mercado de carbono brasileiro. Bem-vindo, Germanos, obrigada aí por compor. Obrigada a todos por compor aí um grupo tão expert, né, e aprofundado no assunto. Bom, a gente tem aqui pela frente mais ou menos 40 minutos, tá, para esse diálogo. Tem umas perguntas preparadas aqui para trazer para eles. E, no final, pessoal, a gente vai ter alguns minutos também de oportunidade para vocês trazerem perguntas também para eles. Tá? Então, fiquem à vontade, já vão pensando aí nas perguntas para poder endereçar o final. Só lembrando que os colegas de imprensa, a gente vai ter um momento aí com mais tempo para vocês. Tá? Então, não assustem, esse Q&A é mais para endereçar as perguntas aqui da plateia, dos convidados em geral, mas as entrevistas, depois as conversas mais aprofundadas para a imprensa, a equipe de comunicação está organizando aí diretamente com vocês, tá bom? Bom, eu vou começar pedindo para a Natasha, né, que está dividindo aqui como anfitriã junto comigo esse momento, pedir para você trazer, Natasha, a agricultura regenerativa ainda é um conceito que gera muita dúvida, né? É o mesmo que agricultura sustentável, é o mesmo que prática sustentável, enfim, eu acho que então a gente poderia começar pedindo para você trazer, então, qual que é a nossa visão da Bayer com relação ao tema e como que isso gera um diferencial para o produtor lá na ponta, né? Obrigada, Karina, e é um prazer enorme estar aqui com um grupo de experts. Obrigada por me chamar de experts também, mas aqui vai ser uma prosa boa. É um enorme prazer de vir da Alemanha para o meu país, não só porque eu encontrei amigos e vim no domingo, era Dia das Mães, então foi bom também, mas principalmente porque você consegue ver na prática as coisas acontecendo, né? Eu queria agradecer a família e a gente poder fazer essa parceria aqui na Fazenda, porque como brasileira é inspirador e aí você se sente
com mais a missão de levar o que é agricultura regenerativa, o que é agricultura sustentável para o mundo e mostrar o que o nosso país tem para ensinar, na verdade. Então, só uma entrada, assim, como brasileira, com muito orgulho, é um prazer estar aqui. E eu até anotei um monte de coisa, porque cada pessoa que eu falava, o número mudava, porque o impacto está maior, o investimento está maior. Até brinquei com o time de Procarbono também, com as colegas da Selecta. Falei, nossa, a gente está fazendo muita coisa, gente. Precisa falar mais sobre isso. E essa é a ideia também aqui do Bayer Forward Farm. Mas, voltando para a sua pergunta, agricultura regenerativa para Bayer, né? A gente, desde o ano passado, a gente já vem falando há um tempo, mas no ano passado, no nosso Capital Markets Day, a gente foi muito claro que a agricultura regenerativa para a gente é o futuro da agricultura. E por que a gente vê o futuro da agricultura? A gente viu o Maurício comentando um pouco aqui. Claro, a gente tem tecnologias que a gente quer trazer, que a gente tem no mercado e a gente continua trazendo, que a gente vê que são facilitadores para práticas e para chegar nos outcomes, resultados que a gente quer de agricultura regenerativa. A gente está investindo em pesquisa e desenvolvimento, em tecnologias digitais para ajudar o produtor a ter mais facilidade também para manejar. E a gente, com o nosso time de agronomia, aprendendo com o agricultor e trabalhando com o agricultor para fazer umas recomendações agronômicas para a gente chegar nesses resultados de agricultura regenerativa, que é sequestro de carbono, né, redução de emissão, que é preservação, restauração de biodiversidade, que é produtividade, que é lucratividade, né, são os aspectos sociais e econômicos e otimização de recursos como água, né? E acho que isso é uma coisa mais ou menos, a gente discute muito, conversei com o time da ADM de indicadores, mas acho que isso é mais ou menos aonde a gente quer levar. E por que isso é importante para a gente? Qual a diferença de sustentabilidade? E aí eu encerro e a gente continua a conversa. A gente vê a agricultura regenerativa como uma sustentabilidade plus. A oportunidade aqui para a gente é algo que o produtor já faz há muito tempo, mas é a gente olhar não só pelos aspectos de mitigação de impacto, que são importantes, de redução de footprint ambiental da agricultura, que é importante, mas a gente vê a parte de benefícios para a natureza, o tão famoso serviços ambientais que a gente fala há muito tempo e que agora, eu acredito, pensando no futuro, com as tecnologias que a gente tem, com as tecnologias digitais, com esse alinhamento na cadeia de valor, a gente vai conseguir mensurar e, quem sabe, remunerar ainda mais por esses serviços ambientais a curto, médio e longo prazo, com políticas governamentais ou com valorização do consumidor. Então, a gente quer ajudar o produtor a ter mais, claro, aquela resiliência a longo prazo que a saúde do solo e a agricultura regenerativa vai trazer, importante para a adaptação climática, mas quem sabe a gente conseguir abrir mais valor para o produtor e o produtor também, além de alimentar o mundo, poder receber pelos serviços ambientais que ele faz. Então, a gente quer estar nessa parceria, nessa jornada com o produtor, nosso cliente, é o foco, e por isso que esses momentos de diálogo são muito importantes. Obrigada, Karina. Muito bom, obrigada, Natasha. Eu vou passar a próxima pergunta para o Ado. Né? Ou seja, a Natasha trouxe essa perspectiva nossa aqui da empresa e como a gente está buscando endereçar todos esses desafios. E do ponto de vista da ciência, Ado, né? O que a ciência já sabe, então, que realmente gera diferencial? Ou seja, ao implementar, né, práticas, exemplos, o que realmente funciona e gera diferencial para o produtor lá na ponta, né? Se você puder trazer essa perspectiva aí da ciência, né, considerando diferentes culturas, geografias, né, porque acho que o Brasil é um excelente exemplo nesse sentido, de diversidade nesse sentido também. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Uma satisfação estar aqui. Gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade, o convite, né, e conversarmos aqui sobre esse assunto tão importante. Olha, a ciência, ela atua, no meu ponto de vista, em duas frentes. Uma tentando acompanhar o que é introduzido já no campo, para conhecer um pouco dos processos, dos mecanismos, para a gente poder intensificar esses benefícios. E na outra frente é tentando propor soluções inovadoras que ainda não necessariamente foram testadas no campo. Então, eu vejo uma parceria, né, com quem está na linha de frente muito importante para a ciência. E nesse contexto, cara, que você perguntou, algumas coisas que dão certo, acho que todos aqui conhecem. Por exemplo, nós estamos, dentro do contexto de agricultura regenerativa, adotando sistemas de semeadura direta há mais de 50 anos aqui no Brasil. É verdade, você perguntou diferentes climas,
solos, né, condições edafoclimáticas contrastantes. Começou lá no Paraná, mas se expandiu no Brasil. Hoje temos mais de 30 milhões de hectares é o país que mais extensa área tem no mundo sobre plantio direto. Porque deu certo, porque com algumas adequações, né, com rotações de culturas que não são as mesmas nas regiões do país, né, com o tempo identificou-se qual é a melhor combinação. Isso é um exemplo mais antigo, né? Por isso estou falando 50 anos, na verdade 53 anos de adoção de sistemas plantio de semeadura direta. Exemplos mais recentes são sistemas integrados, sistemas de integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, que, Natasha, os nossos amigos aí de fora, eu tenho certeza que tem uma inveja daqui, nossa, não sobre o ponto de vista de terra, de clima, mas de tecnologia que nós estamos adotando para permitir, numa mesma área, produzir com diversidade de materiais vegetais que condicionam diversidade abaixo do solo, né? Então é a biodiversidade acima do solo, mas também abaixo, que permitem a prestação desses serviços ambientais que a Natasha e o Maurício tão bem falaram, né? Então, hoje, o uso de plantas de cobertura, eu estou vendo aqui no fundo, vocês já viram, né, aquelas raízes, olha que fantástico, né, olhem para trás lá, quem não viu ainda, fantástico aquele sistema, ou aqueles sistemas radiculares. Quando você combina essas plantas num sistema de produção, não é só essa matéria seca que vai decompor, essas raízes vivas que estão estimulando uma série de processos intermediados por micro-organismos do solo. Se você tem uma planta só, você tem um tipo de organismo, né? Se esse sistema é repetido por muito tempo. Se você tem essa diversidade, também privilegia uma série de processos. Então, olha, estou dando alguns exemplos de coisas do passado e algumas mais recentes. E para finalizar essa minha resposta, eu me empolgo, eu tenho que me controlar aqui, há algo que a ciência tem proposto agora e que os agricultores já fazem, os pecuaristas já fazem, mas que, na minha concepção, a gente ainda não entende muito bem as relações que são os organismos do solo, a parte biológica. Eu acho que a gente evoluiu muito na parte física, química, mas na frente biológica, a gente ainda teve evolução, obviamente, mas a gente ainda tem uma série de questões, uma série de perguntas, né, científicas, que, em última análise, nos ajudam a entender esses mecanismos para favorecer essa interação solo, planta, atmosfera. A gente quer que esse solo seja mais resiliente, é verdade, mas uma componente importante para essa resiliência é a matriz biológica, né, que condiciona também, igualmente importante, as outras frentes. Então, eu vejo que um desafio para a ciência, estou dando apenas um exemplo, é o entendimento mais aprofundado dessa componente, que, por qualquer que seja o motivo, a gente, de certa forma, negligenciou no tempo, e agora, com todo esse advento de bioinsumos, e aí o aumento exponencial dessas técnicas, requer da ciência que corra atrás e tente entender para ajudar no posicionamento por condições contrastantes, para a gente alavancar mais e mais a rentabilidade para o produtor, a resiliência do solo e ajudar com o clima. É fazer mais com menos, esse é o desafio, né? Didática excelente, que realmente traduz coisas muito complexas de uma forma que realmente todo mundo consegue entender, que eu acho que é o mais importante, é o que a gente busca, né? E eu vou passar a próxima pergunta aqui para a Cristina, representando aí uma organização como o ICA, né, que está em vários contextos também, dialogando, ou seja, uma organização aí como do terceiro setor, né, dialogando com muitos públicos também. Como que o ICA tem fomentado, então, adoção de práticas através de projetos, enfim, iniciativas nesse sentido, Cristina? Como que vocês têm avançado e ajudado tantas organizações também a avançar? Obrigada, Karina. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, agradecer o convite da Bayer, né, e a hospitalidade da família Vick. Bom, o ICA... Eu conversei com algumas pessoas, então, para quem não conhece, é o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, é um organismo internacional especializado em agricultura da OEA, Organização dos Estados Americanos, presente em 34 países das Américas e um escritório na Espanha para cobrir a Europa.
Bom, a gente atua a partir de uma perspectiva de agricultura mais ampla, né? Então, com abordagem sistêmica, integrada, holística, né? Assim como funciona a natureza, né? Então, a gente trabalha basicamente em cooperação com governos dos países, tanto na esfera federal quanto estadual, junto também à iniciativa privada, universidades, produtores rurais, e desenvolvemos projetos de cooperação técnica com esses entes, que permitem trabalhar o planejamento e execução de políticas públicas, incentivar a pesquisa, inovação, e sempre com a perspectiva integrada, né? Então, aí envolve a agricultura regenerativa. Então, a gente, voltando à pergunta aqui da Karina, a forma da gente atuar é apoiar a adoção de práticas agrícolas sustentáveis. Então, seja em debate de fóruns nacionais e internacionais, no contexto político quanto técnico, seja no planejamento dessas políticas públicas, atuando junto à iniciativa privada. Então, a gente incentiva a adoção dessas práticas agrícolas, que envolve desde plantio direto, rotação de cultura, irrigação inteligente, sementes melhoradas, né, qualificadas, agricultura digital, o manejo adequado do solo aí para estar fazendo uma melhor captação e sequestro de carbono, reduzindo aí as emissões de gás de efeito estufa, mitigando as mudanças climáticas. E entrando um pouquinho nos exemplos, né, que Karina pediu, junto ao governo federal, a gente vem fortemente apoiando o Ministério da Agricultura junto ao plano ABC+, 2020-2030, para desenvolver uma agricultura de baixo carbono. E também, junto à Agência Nacional de Águas, apoiamos o programa Produtor de Água, que envolve pagamentos por serviços ambientais. Também, junto a fundos internacionais, no qual o ICA é acreditado para captar recursos para desenvolver projetos no países e no conjunto de países. Então, junto ao GCF, que é o Fundo Verde para o Clima, estamos desenvolvendo projetos para a recuperação de áreas degradadas na cultura do cacau, utilizando sistemas agroflorestais. Um outro exemplo junto ao MIDR, né, Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional, e a CEPLAC, também na cultura do cacau, desenvolvendo a utilização de bioinsumos para a implementação de práticas sustentáveis no sul da Bahia, né, e extrapolando um pouco aí Brasil, né, como a Karina já colocou, que a agricultura regenerativa ela extrapola aí as fronteiras. A gente desenvolve junto, inclusive, com a Bayer, a iniciativa Solos Vivos das Américas, que promove o desenvolvimento de tecnologias e metodologias de sequestro de carbono. É uma iniciativa internacional que prevê a recuperação desses solos degradados, e é uma iniciativa que já extrapolou continentes, né? No mês passado, a gente já fez o lançamento da iniciativa Solos Vivos para a América, né? E temos outros exemplos aí também de projetos regionais, envolvendo 4 países, no tema de arroz sustentável, onde a gente promove uma agricultura onde você consiga produzir um arroz que emita menos metano, que consuma menos água, né, e isso intercambiando experiências aí entre países, né, aplicando rotação de cultura, né, milho e arroz, fazendo também integração da lavoura com a pecuária. Então, é um conjunto de técnicas, né, de sistemas de soluções integradas que permitem a gente promover uma agricultura que seja mais produtiva, resiliente, sustentável e inclusiva.
Que bom, e muito legal ver que os exemplos já são vários, né? Já são aí tanto do ponto de vista da ciência, da empresa, ou seja, esse olhar também de uma organização como o ICA que está em diversas esferas, né? Então muito interessante isso, a gente vê que estamos avançando, né? E agora eu queria trazer os Germanos aqui um pouco para a conversa também. E seria interessante você trazer a perspectiva então da comercialização, né? Ou seja, a ADM está no front aí nesse contexto da comercialização, né? Então, assim, o que tudo isso, diante de mercados internacionais, de demandas internacionais, né? O que representa, então, de oportunidades para o agricultor brasileiro que tem todas essas práticas colocadas em prática aí nas suas propriedades, e lá na frente, então, na hora da comercialização, o que isso representa, né? Em termos de oportunidades também? Bom, agradecer também, começar agradecendo a família Vick pela recepção, obrigado, e Bayer por ter convidado. Aqui eu acho que os programas de agricultura regenerativa e essas práticas, a implementação das práticas de agricultura regenerativa, elas têm vários benefícios para o produtor rural. Então, você tem benefícios diretos da aplicação dessas práticas, como o professor bem falou, você tem um impacto no solo, na saúde do solo, na resiliência das lavouras, na controle de pragas. Estava conversando com o Antônio aqui no almoço, ele comentando com a gente que ele já vem aplicando essas práticas há alguns anos e ele vê claramente como você tem um melhor controle de pragas, por exemplo, um solo mais resiliente, que retém mais água. Então, isso tudo são benefícios que vêm com a aplicação e com a intensificação dessas práticas. Eu sempre gosto de falar que a agricultura sustentável é o futuro do mundo, mas ela é o presente do Brasil. No Brasil, nós já fazemos isso. O produtor brasileiro já é o produtor mais sustentável do mundo, de longe. Mas a gente sempre pode melhorar e sempre pode intensificar e sempre pode refinar essas práticas. Então, com esses programas e o programa que nós fazemos em parceria com a Bayer, nós pretendemos apoiar os produtores nesse caminho para melhorar suas práticas cada vez mais e evoluir cada vez mais. E nós sabemos que isso vai acontecer, vem acontecendo, os produtores eles têm vontade, têm interesse, sempre querem coisas novas e tecnologias novas, eles têm uma sede por melhorar. Mas a gente sabe disso, né? Eu sei, vocês sabem, mas a gente não... O pessoal lá fora nem sempre sabe disso. E eu acho que um dos benefícios desses programas é que nós conseguimos registrar tudo o que está acontecendo de fato nas fazendas brasileiras. E a partir do momento que nós registramos isso, e nós temos isso comprovado, na hora de comercializar o grão, na hora de conversar com os nossos clientes lá fora e discutir e conversar sobre comercialização com a indústria de alimentos e com o pessoal na Europa, nos Estados Unidos, nós conseguimos não só dizer que nós fazemos, mas demonstrar que nós fazemos. E levamos as práticas que são aplicadas, demonstramos e mostramos a competitividade do produto brasileiro também do ponto de vista de carbono, porque uma vez que nós fazemos dessas práticas, registramos tudo o que acontece dentro da fazenda, a gente sabe quanto que emitiu de gás de efeito estufa, toda essa operação. Nós sabemos também quanto sequestrou de carbono o solo, porque a agricultura é a única atividade humana que consegue sequestrar carbono numa escala importantíssima. E aí a gente consegue demonstrar para o mundo que nós somos competitivos em qualidade, nós somos competitivos em preço e nós somos muito competitivos também do ponto de vista de impacto climático e de benefícios climáticos e do carbono, que é a métrica global, quer dizer, que todo mundo entende nos mercados. E aí, o nosso compromisso nessa posição estratégica, no meio da cadeia, entre os produtores rurais, que são nossos grandes parceiros, e a indústria os consumidores finais, que são nossos importantes clientes, nós temos uma posição estratégica. A ADM consegue conectar esses pontos
e fazer com que esse esforço e essa qualidade toda que o produtor rural consegue entregar seja valorizada na outra ponta da cadeia. Então, nós buscamos que a indústria reconheça esse esforço do produtor. E aí sim, reconheça através de prêmios, através de uma negociação diferenciada desses produtos, seja soja, seja milho, nós falamos de café, algodão, todos os produtos que vêm dessas cadeias de produção e que tem esse registro, isso é muito importante dizer, a gente precisa ter uma comprovação, né? Nós trazemos eles aqui, e eu acho que essa é uma das belezas dessa abertura e dessa disponibilidade que vocês têm de receber pessoas do Brasil e do mundo. Isso é essencial para a gente conseguir mostrar o que nós realmente somos aqui. Mas não adianta só viver também. Então eles vêm, eles enxergam, e vocês demonstram isso para eles todos os dias. Mas a gente precisa comprovar. E aí vem a importância de ter um sistema sólido, sistema bem estruturado, como a Bayer montou, e a calculadora que foi desenvolvida com a Embrapa. Tudo isso traz segurança na hora que nós vamos comercializar e vamos fazer essa negociação com os nossos clientes finais. E aí, quando você tem a segurança, você tem o produto de altíssima qualidade, o que nós esperamos é que você consiga remunerar e premiar e valorizar todo o esforço dos produtores brasileiros. Nós estamos chegando lá. Alguns lugares, Estados Unidos já está um pouco avançado, os programas já estão há mais tempo, então nós já temos, a ADM já tem parcerias com a indústria. Na Europa também isso já está sendo desenvolvido há algum tempo. Aqui no Brasil nós estamos ativamente desenvolvendo essas parcerias e essas conversas com a indústria, tanto nacional quanto internacional. Eu tenho certeza que vai acontecer e eu tenho certeza que a gente vai conseguir permear a cadeia nos dois lados, nos dois caminhos. A gente permeia a cadeia com produtos de alta qualidade, de baixo carbono para um lado da cadeia, e a gente consegue permear esses prêmios, essa valorização, esse reconhecimento no fluxo para o outro lado da cadeia. É algo que ainda não é uma realidade concreta no Brasil, mas brevemente eu espero que a gente consiga anunciar e começar a distribuir isso também para os nossos parceiros produtores. Excelente, obrigada, Germanos. E muito bem, mas eu vou pegar esse gancho do contexto internacional que o Germanos trouxe e pedir para você compartilhar um pouco também, Natasha. Você está presente aí em várias discussões, em vários fóruns internacionais, a COP, por exemplo. E aqui a gente vem falando, obviamente, dos benefícios do ponto de vista ambiental, de produtividade. E tem uma questão muito forte também ligada a isso, a segurança alimentar, né, que é um desafio global, que é uma preocupação global e que eu imagino que esteja aí nas mesas de discussões que você também está presente. Como a agricultura regenerativa endereça isso, ou como a gente busca realmente endereçar? Obrigada, Karina. Bom, nesse tema, eu acho que a oportunidade que a gente tem com a agricultura regenerativa, lembrando que acho que aqui todo mundo pensa um pouco igual, mas lembrando que a agricultura regenerativa é produtividade, lucratividade, né? A agricultura é um negócio para o produtor, então isso é importante. O que é importante para alimentar um mundo, uma população em crescimento, né? 9 bilhões em 2050, segundo a FAO. Mas a agricultura regenerativa, a gente vê uma oportunidade de ajudar com a credibilidade do agro nessa conversa de sustentabilidade, né, global. O agro, infelizmente, por vários motivos e também por desconhecimento, né, e também porque a gente não fez muito barulho, né, a gente precisa criar uma narrativa que mostra os resultados, a prática, o impacto positivo, que é o que a gente está fazendo agora. Mas a gente vê a oportunidade nessas discussões multilaterais de mudar a narrativa, de trazer agora a ciência, de trazer agricultores pioneiros, como a família Vick aqui e muitos outros no Brasil, e mostrar isso acontecendo na prática, com os dados, com impacto e com uma valorização
também da cadeia de valor, até por uma necessidade de consumidores e um pedido também da sociedade em geral. Então, assim, a discussão de segurança alimentar continua um pilar importante, mas eu acho agora com a COP30, e vou bater uma bola aqui com você pode complementar, mas a COP30 trazendo o Brasil, finalmente a gente sempre tenta levar o agro para fora, agora vem todo mundo visitar a gente, a nossa oportunidade de trazer pessoas que têm poder de decisão, poder decisório, trazer nas fazendas, entender o trabalho que está sendo feito e a gente poder ajudar o produtor brasileiro, mas também os produtores no mundo inteiro a ter essa narrativa e ter os incentivos do ponto de vista de políticas públicas e também do ponto de vista do consumidor atendidos. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade, o Brasil tem não é nem um papel de liderança, eu acho que é mandatório, né? A gente conversou com o representante aqui do Ministério da Agricultura, é mandatório que o Brasil puxe essa conversa, a gente tem muito para ensinar, e assim, as discussões são como que a gente reduz o risco para o produtor em mudanças de práticas ou mudanças de tecnologia, como a gente faz isso? E políticas públicas são muito importantes, mecanismos financeiros são muito importantes. O tipo de parceria que a gente faz com o programa do Procarbono aqui, com tecnologia, conhecimento agronômico, são intervenções muito importantes. Então, como é que a gente faz como um ecossistema, a gente cria esse ecossistema para gerar esses incentivos e para gerar essa valorização do agro brasileiro e do produtor e do que o produtor produz para os consumidores. Então, como brasileiro, a gente sabe que tem muito dessas coisas acontecendo, mas a oportunidade agora é a gente trazer a ciência, o impacto, os dados e mostrar isso acontecendo na prática e ter líderes também que puxam essa agenda, né? Então, acho que essa é a nossa oportunidade agora até a COP30 e mostrar na prática, realmente, quais são os incentivos que vão fazer a diferença. São vários incentivos, né? A gente não tem uma solução que vai ser perfeita para qualquer lugar do mundo, ou até para qualquer situação, até do ponto de vista regional aqui no Brasil. Mas há uma necessidade dos líderes tomarem a responsabilidade de implementarem essas intervenções e mudar a narrativa do agro. Eu acho que essa é a nossa oportunidade, Karina. Perfeito. Eu vou usar este gancho, Ado, para pedir também que você traga a sua perspectiva, né? Ou seja, você está inserida aí nesse contexto de políticas públicas, especialmente de uso de solo aqui no Brasil. Então, como, por exemplo, o Plano Nacional de Recuperação de Passagens Degradadas, o Plano Safra, se conectam a isso? Eu concordo plenamente com a Natasha. É a oportunidade que nós temos na COP30, que será no Belém, como vocês sabem, aqui, né, no Brasil, no Pará. E ainda mais sendo que a COP anterior foi nos Emirados Árabes, muitos de nós participamos, né, e a próxima COP no final desse ano, bom, vocês sabem que COP são aquelas conferências das partes, aquelas reuniões que os representantes dos vários países, 197 países, se reúnem para discutir, mas agir pouco, no meu ponto de vista. Tem que discutir, mas tem que agir mais, né? E a próxima COP no final do ano vai ser no Azerbaijão, ou seja, Azerbaijão e Emirados Árabes são países que vocês sabem melhor do que eu, com suas economias muito associadas à queima de combustível fóssil. Quando a gente fala de aquecimento global, mudanças climáticas, vocês também sabem que 73% das emissões de gases vêm da queima de combustível fóssil. Aí que está o problema. Se queremos resolver, enquanto globo, esse problema, é na redução da queima de combustível fóssil. Só que a minha impressão, tendo participado da COP anterior, e tenho a ideia que se repetirá no Azerbaijão, é que algumas lideranças estão querendo, como uma cortina de fumaça, desvirtuar um pouco do problema principal, que é a queima de combustíveis fósseis, e trazer esse problema para sistemas alimentares, que não é verdade. Sim, todas as atividades têm impacto, todas elas emitem gases para a atmosfera, mas nós representamos talvez 18%, 20% das emissões globais e 73% das emissões parecem ser
de alguma forma, desvirtuadas do contexto. Então, é a nossa oportunidade de chegar aqui no Brasil e mostrar que nós somos, sim, exemplo, caso de sucesso, no nosso setor de agricultura, pecuária e silvicultura. Claro, aqui há uma oportunidade de melhoria, como toda oportunidade a gente tem para melhorar, mas nós temos que mostrar, sim, essas ações que já adotamos há muito tempo atrás e que agora chamamos de agricultura regenerativa, mas que são presentes, né? Concordo com você, André, que é o nosso presente, né? Futuro para alguns países, mas presente para o nosso. Queria dar alguns números, né? Porque você mencionou, cara, obrigado, Plano Nacional de Recuperação de Pastagens Degradadas, só para os colegas saberem, né? Nós fizemos uma revisão de literatura e capturamos 3.900 dados de pastagens no Brasil. Claro que não é suficiente isso, mas é o que a gente conseguiu, né, organizar e integrar a informação. E é tão claro que as pastagens degradadas causam perdas de saúde, de indicadores de saúde do solo, e eu vou usar o carbono aqui, que é um indicador mais usado, não é o único, mas mais usado. Quando a gente tem uma pastagem degradada, há uma tendência de perda de 0,4, 0,5, 0,6 toneladas de carbono por hectare por ano, quando a gente tem essa pastagem degradada. Há vários processos de degradação, vários níveis, eu estou colocando uma faixa aqui de valores de perda. Quando a gente converte uma pastagem degradada para bem manejada, e essa é a ideia desse Plano Nacional de Recuperação de Pastagem Degradada, recuperar 40 milhões de hectares dos talvez 80, 90 milhões de hectares em algum grau de baixa produtividade, nós partimos de um valor negativo, o valor de perda de carbono, para um valor de acúmulo, de sequestro de carbono, na ordem de 0,6, 0,7. Essa é a média, não é da nossa cabeça, de uma revisão, de uma meta-análise que nós fizemos desses quase 4.000 pontos de informação. Quer dizer, eu considero isso bem robusto. André, as pessoas não sabem isso aí fora. Não, eu acho interessante, Ado. Quanto que sequestra de carbono mesmo a produção de combustível fóssil? Pois é. Eu tomei uma bronca de um ministro lá na COP, não vou falar de que país, porque esse ministro começou a falar de um país europeu que os sistemas alimentares e tal, eu falei, com licença, senhor ministro, há, para queima de combustível fóssil, uma série de alternativas, de biocombustíveis, de outras formas de produção de energia. Gostaria que o senhor citasse quais são as alternativas para os alimentos. E aí ficou bravo comigo, né? Mas eu fiquei um pouco, mas já passou. Não, porque esse número de emissão dos sistemas alimentares, ele está considerando o sequestro do solo? Pois é, então, veja, e nós temos programas, eu não quero desvirtuar demais, senão minha colega vai falar que eu não respondi a pergunta, que além do programa de recuperação, tem outros programas, né? O ICA está bem associado ao ABC+, ao Plano Safra. Hoje tem uma política nacional de mudanças climáticas, uma política nacional de adaptação. Como que a gente se adapta a esses efeitos, né? Com plantas mais assim, tolerantes a um estresse, a um veranículo que a gente eventualmente não estava, né, preparado por um momento de mais precipitação em alguma etapa do ano, que também não era comum. Enfim, esses eventos extremos. Queria mencionar desses programas, né, que tem estimulado o que eu falei anteriormente de sistemas integrados. Esse indicador de carbono para sistemas integrados dá uma capacidade de sequestro de 1,2, 1,4 toneladas de carbono por hectare por ano. E alguém está ouvindo falar, e daí, né? Só acumula se aquele solo estiver saudável. O carbono é uma consequência, não, no meu ponto de vista, um objetivo, mas uma consequência de que aquele ambiente, sim, está indo bem, obrigado. Por senão não tem como acumular carbono. E agora, outras iniciativas, tentando, como o André falou, Premium Price, né, alguns Green Bonds, títulos verdes ou empréstimos verdes, e alguns deles valorizando, já começaram a ocorrer, até no mercado voluntário de carbono, a valorizar esse carbono sequestrado
por um longo tempo, que a gente chama de uma permanência longa. Isso só é possível com uma fazenda como esta, que vem adotando as práticas de manejo já há muito tempo, para estabilizar a parte desta matéria orgânica que contém carbono. Não é com 1 ano ou 2 anos que isso acontece, é com a persistência de adoções de práticas regenerativas, sustentáveis, é que isso é possível. Então, agora as políticas vêm dando um crédito, um benefício, um reconhecimento, que eu acho que é mais do que justo e, no meu ponto de vista, precisa até se intensificar com essas políticas públicas para quem está justamente na linha de frente adotando essas práticas, né? Então, é a oportunidade que a gente tem de mostrar que a gente faz, sim, né, um ótimo serviço. Podemos melhorar? Sim, mas que somos exemplo, no meu ponto de vista, para muitas outras nações que falam bastante, mas não dão exemplo, né? Falam muito, mas pouco fazem na prática. Muito bem. Eu queria trazer aqui a Cristina também para um ponto para você compartilhar com a gente, Cristina, ou seja, como uma organização que está bastante inserida na cadeia de valor, vocês também tentam traduzir nas atividades os anseios da sociedade, né? Então, assim, falando já um pouco de futuro, do que vem pela frente, de oportunidades, né? Como que você resumiria as oportunidades, efetivamente, para realmente fazer a diferença, né? Do ponto de vista do meio ambiente, que é uma demanda da sociedade, enfim, vocês estão lá na ponta também tentando endereçar. Como que você resumiria aí as oportunidades de realmente fazer a diferença? Bom, boa pergunta, mas já complementando um pouco aqui, que os colegas anteriores falaram, um pouquinho do papel do Brasil, né? Eu acho que ele vem ganhando espaço e referência aí nos fóruns internacionais, né? Não só COP30 ano que vem, mas liderando participações do BRICS e do G20, que vem acontecendo aí ao longo aí desse ano. E respondendo um pouco aqui sua pergunta, quando a gente avalia o real impacto, né, da agricultura regenerativa no meio ambiente, na sociedade, as oportunidades são inúmeras, né? O impacto é profundamente positivo, né? Então, na questão ambiental, o aumento da biodiversidade, quando você trabalha esse manejo do solo, faz uma dinâmica, né, funcionar, biológica, microbiológica, você permite essa captação do carbono, redução de gases de efeito estufa, trabalhando aí a mitigação dessas mudanças climáticas, e em termos sociais também. Então, quando você tem todas essas pré-condições, né, que acontecem aqui na agricultura regenerativa, você permite ganhos econômicos para o produtor, com um potencial de ganhos de mercado, você empodera o agricultor, cria comunidades rurais aí sustentáveis. Então, você trabalha toda a questão da agricultura regenerativa no sentido de produção de alimentos, mas, ao mesmo tempo, permite a regeneração aí da natureza, né, e criação do ambiente agrícola aí para estar funcionando. Acho que um ponto importante também que eu queria colocar é a relação da agricultura regenerativa com a saúde única, né, que é um termo recente, que vem sendo relativamente, né, recente, que vem sendo utilizado, e importante quando a gente fala na segurança dos alimentos, né, então, rapidamente, o que é a saúde única, né, One Health? É uma abordagem integrada, onde reconhece a integração da saúde humana, animal, vegetal e ambiental, né? Então, e a agricultura regenerativa vai muito nessa linha, né, de você, junto com a saúde única, que prevê o quê? A integração do global, do regional, do local, obviamente com as suas adaptações aí, climáticas, geográficas, e permite com que haja essa integração. É um termo que foi muito fortalecido e conhecido aí na pandemia da Covid-19, né, onde uma zoonose, onde
surgiu aí da origem animal para humana, onde teve vários impactos aí na saúde humana, nas vidas, na economia global, na segurança aí do planeta, né? E mais recentemente a gente pode ver essa interconexão aí fazendo sentido, né? Se não tivesse interconexão com a tragédia aí lá no estado do Rio Grande do Sul com as enchentes, né? Então a gente vê que está tudo conectado, né? Então a gente tem que estar trabalhando essa diversificação produtiva para a gente garantir aí uma biodiversidade, para tornar os sistemas produtivos mais resilientes, né, para a gente estar trabalhando aí a transformação dos sistemas agroalimentares, tornando o Brasil aí líder aí no agro, né? Muito bem. Realmente é um tema que abre inúmeras perspectivas, né? São inúmeros olhares para um mesmo tema, né? Muito interessante, acho que é isso que a gente queria proporcionar aqui hoje, realmente deixar aí essa sementinha para olhares diversos sempre. E aí eu queria trazer essa última pergunta aqui dessa parte, André Germanos, para você. Nesse sentido também, o que deve vir por aí, em termos de novas demandas, né? Vocês ali atuando realmente na comercialização, ou seja, lá na ponta, o que deve vir, que por sua vez, obviamente, vai representar novas oportunidades e desafios para a cadeia, né? E sempre todos os temas a gente vê que são puxados por demandas da sociedade, né? Então, do ponto de vista, pensando de novo ainda na comercialização lá na frente, né? O produto já para ser comercializado, o que deve vir aí de novas demandas? Opa, eu vejo várias oportunidades, de fato, para o produto brasileiro. Cada vez mais a gente vê o consumidor final mais consciente, em diferentes níveis, em diferentes patamares, mas o assunto sustentabilidade, o assunto meio ambiente, cada vez mais é algo discutido na mesa de bar, nas conversas entre amigos, e é algo que começa a permear a sociedade. É claro que as pessoas precisam entender melhor o que é isso, e eu acho que essas visitas e entender os sistemas produtivos é muito importante, mas, de fato, você tem uma demanda crescente, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, talvez mais desenvolvida lá fora. E isso, para a gente, é uma oportunidade. Nós temos, quando o pessoal fala de biodiversidade, por exemplo, e fala de corredores de biodiversidade. Quantos corredores de biodiversidade nós temos aqui na Fazenda Estância? É só ver quantos córregos passam aqui. No Brasil, é um corredor de biodiversidade já por definição, porque você tem mata ciliar em todos eles. Nós temos aí, no mínimo, em qualquer fazenda do Brasil, 20% de áreas de alto desenvolvimento de biodiversidade, reserva legal. Então, nós temos essas demandas em alguns lugares vão demandar um esforço muito maior, em alguns países. Aqui, a nossa demanda já é suprida de várias formas, mas, como a gente conversou, a gente pode sempre melhorar e pode sempre evoluir. Então, eu vejo demandas por transparência e por entendimento de como aquele produto é produzido. E você conseguir levar isso até o consumidor final. Isso é muito importante. E cada vez mais nós vamos precisar conseguir demonstrar e registrar e nós precisamos que o consumidor final enxergue isso. Na cadeia do algodão, a gente estava conversando com uma empresa de tecnologia. O que eles fizeram? Eles colocaram um QR Code aqui atrás da camiseta e o consumidor final vai lá, aponta o celular e aquele QR Code leva para toda uma história de como aquele algodão saiu da fazenda e foi transportado, e foi processado e virou a camiseta. Então, talvez a gente chegue nisso, para um óleo de soja no supermercado. Então, essas demandas vão acontecer e têm acontecido, tanto do ponto de vista do consumidor final, como do ponto de vista das empresas. As empresas,
as grandes empresas mundiais, a ADM, a Bayer e tantas outras, fizeram compromissos públicos de redução de emissões de gases de efeito estufa. E esses sistemas de agricultura regenerativa têm como efeito, como o professor bem falou, tem como efeito um resultado positivo de um aumento no sequestro de carbono a partir de um solo mais saudável e melhor desenvolvido, com melhor estrutura. Então, a partir do momento que a gente consegue demonstrar e levar esse dado através da cadeia, isso também se torna uma oportunidade na hora da comercialização, na hora da valorização e da diferenciação do produto. Então, soja, nós vamos ter soja sempre. Agora, você pode comprar soja lá, preço Chicago e acabou, ou você pode comprar soja que tem benefícios e que ela é diferente da outra nos seus atributos a partir da produção e você consegue fazer uma diferenciação desse produto de uma maneira concreta. Então, desafios sem dúvida, mas muitas oportunidades para a gente conseguir virar o entendimento das pessoas, ampliar o entendimento das pessoas e conseguir fazer com que as pessoas valorizem essa produção e esse tipo de investimento em sustentabilidade que as nossas fazendas aqui no Brasil fazem e vão fazer cada vez mais. Com certeza, um avanço aí que a gente só vê acontecendo de cada vez mais rápida, né? Pelas demandas acontecendo e surgindo de maneira cada vez mais intensa e rápida. Muito bem, eu queria passar agora para as perguntas aqui, a gente tem tempo para conseguir endereçar as eventuais perguntas aí que vocês têm. O pessoal está com os microfones perto. Acho que tem uma ali. Outra aqui na frente. Obrigado, é um prazer estar aqui, sou o Antônio. Trabalhamos com produção de soja, com reflorestamento. Minha pergunta vai para o Germano, essa última fala, eu acho que é o que todo mundo está esperando realmente, de ser valorizado dentro da cadeia, mas dentro de um contexto global, onde nós temos pessoas passando fome ainda, pessoas com poder aquisitivo muito baixo, e com o Brasil na posição que ocupa, alimentando, né, esse planeta, qual a porcentagem disso, do consumidor final, vai ter condição de fato de pagar um prêmio, sendo que ele não consegue comprar nenhum básico? Você acredita que isso vai ter escala de fato? É o que a gente espera, é o que a gente gostaria, mas o quanto disso pode de fato virar realidade? Eu entendo que nós precisamos fazer as duas coisas. Nós estamos falando no almoço de produtos orgânicos. É fantástico, maravilhoso, mas é um nicho. Eu entendo que a agricultura regenerativa, ela pode ser até um nicho um pouco maior hoje, pode até ser uma coisa um pouco diferente hoje. Mas quais são os efeitos concretos da aplicação das práticas de agricultura regenerativa? São efeitos positivos. Nós vemos, e você tem estudos no mundo inteiro, né, que demonstram que a partir dessas práticas você tem um aumento de produtividade real, você tem um melhor controle de pragas concretamente, você tem menor necessidade de insumos concretamente. Então aqui nós temos o aumento da produção e o aumento da produtividade é parte integrante do sistema. E é um grande driver desse sistema, um grande incentivador dessas práticas. Então, eu não vejo um conflito entre as coisas. Talvez muito pelo contrário. A partir do momento que as práticas vão se expandindo, e você tem uma fazenda que faz aqui e a outra fazenda que não faz ali, esse cara vai olhar para o lado e falar, pô, por que safra atrás de safra ele consegue ter uma produtividade melhor que a minha? Eu tenho a mesma máquina que ele, eu uso o mesmo produto, o que está de diferente? E aí é a importância da gente conseguir começar, da gente fazer esses projetos, da gente poder divulgar e conversar e ter pessoas dispostas a falarem sobre isso. E não adianta eu falar, eu sou ADM, nós temos
os nossos interesses. Não adianta o professor falar porque ele é um professor. Agora, quando fala o professor, quando fala a ADM e quando fala o produtor, você começa a perceber que isso é um movimento que eu acho que tem inerentemente benefícios inerentes a ele. Então, ao invés de um conflito, eu acho que talvez essas práticas e a aplicação dessas práticas solucionem uma boa parte da questão da alimentação do mundo. E ainda mais. Agora, o que sim é algo que é uma questão específica e talvez seja uma questão que não toca na vida das pessoas que estão em estresse alimentar, é a questão do carbono. Mas aí a questão do carbono, nós estamos falando de empresas, de grandes corporações, de países. Então, a Europa está estabelecendo regras muito rígidas sobre isso, muito rígidas. E aí a gente pode ter uma outra discussão, mas é melhor ter no bar a discussão, não ter aqui, sobre o que a gente pensa dessas regras e dessas leis que estão sendo passadas, mas elas existem. Então nós não podemos lutar contra elas também. Não adianta a gente ficar tentando discutir com o europeu, porque está aí, 2025, já aconteceu, já é uma realidade. E aí a gente se prepara para essa realidade. Mas eu entendo que as coisas se ligam e uma coisa, na verdade, ajuda a outra ao invés de impedir a outra. Só complementando, posso? Um pouquinho a fala do colega, concordo também que não há conflitos, né? São nichos, assim, eu acho que, e oportunidades também diferentes. Queria só complementar um pouco e enfatizar que eu acho que está muito nítido que o mercado está mudando, o perfil do consumidor está mudando, né? O mercado aí vindo com essas novas legislações internacionais, né, e nacionais, está exigindo um novo comportamento aí, né, dos produtores e também um novo perfil dos consumidores, né? Hoje a gente quer alimentos mais seguros, a gente quer saber de onde que vem aquele produto, qual são os benefícios, quais são a denominação de origem. Então, isso tudo é agregação de valor ao produto, né? E, consequentemente, aí, oportunidade para o produtor, né? Então, eu acho que o Brasil está sendo referência aí nessas novas tendências. Né? Bem, Daniel, do AgroFi News. Professor, a pergunta é para você. O senhor citou alguns números, né, sobre a capacidade que as áreas degradadas têm de deixar de emitir, né, os gases, o carbono para a atmosfera, passar a fixar, né? 40 milhões de hectares, o senhor disse de 0,4 negativo, 0,6 negativo para até 0,6 positivo. Se a gente colocar 1 tonelada por hectare, dá uns 40 milhões de toneladas de gás de efeito estufa, de CO2, né? Qual que é a dimensão da necessidade que a gente tem? Porque tem aquele estudo do Al Gore, por exemplo, que fala de 50 bilhões de toneladas, né? Se a gente considerar o Brasil as novas fronteiras, Mato Piba, Centro-Oeste, que eram solos pobres organicamente, e agora tem palhada, agora tem material orgânico ali, quanto que o Brasil pode fixar com a agricultura regenerativa? Só para a gente ter uma ordem de grandeza da importância ecológica dessa técnica, além do que tudo que vocês disseram, de resiliência, de produtividade, de tudo isso. Obrigado pela pergunta. Você prestou atenção nos números mesmos? Ia ter prova, você já passou. E são esses números mesmo, né? O que aqui no Brasil é uma vantagem é que as taxas de sequestro não são tão elevadas como em outros locais, onde há um clima que seja menos favorável à rápida decomposição, ciclagem que nós temos aqui. Né? Em outros locais, onde o clima não é tão quente e úmido, esse carbono ele tende a se acumular mais do que os nossos. Mas a dimensão que a gente tem aqui, quando a gente multiplica essas taxas, dá um valor bastante alto. Eu dei um exemplo da recuperação de pastagens degradadas, mas tem um monte. Por exemplo, nós falamos do sistema de semeadura direta, do sistema plantio direto.
esse, numa média no Brasil, uma média ponderada, enquanto no Sul o acúmulo, o sequestro, é de 1,5 toneladas de carbono por hectare por ano, região Centro-Oeste é um pouco menos, a gente faz uma média ponderada de 0,6, 0,7. Quando a gente multiplica por 30, tem estimativas que é mais do que 30, mas vamos pegar 30 milhões de hectares, nós estamos falando de 15 a 20 milhões de toneladas de carbono por ano que são acumuladas. É verdade que o solo não é um poço sem fundo para armazenar carbono. Depois de um tempo, há uma potencial saturação. O sistema entra em equilíbrio dinâmico, e aquilo que perde, o que entra e o que sai, entra em equilíbrio e não acumula mais. Tem que quebrar esse equilíbrio com a adoção de uma outra prática. Mas deixa eu fazer uma conta muito rápida. Quando a gente tem um sistema plantio direto, esse valor, 0,6, 0,7. Se eu adicionar plantas de cobertura, eu posso dobrar ou triplicar. Então, não são mais 20 milhões de hectares, pode ser 40, 60 milhões, mais esses 40 milhões de toneladas de carbono que você falou da recuperação de pastagem degradada, de metade da nossa área de pastagem degradada. Se a gente usar sistemas de integração lavoura-pecuária com 1,2 toneladas, para pegar um número conservador, vezes 15 a 17 milhões de hectares, já dá mais também em torno de 20. Se você somar tudo, o que a agricultura, a pecuária e a silvicultura podem sequestrar, neutraliza as emissões do próprio setor. Se a gente expandir para outras áreas, a gente pode ser negativo, ou seja, sequestra mais do que emite. Nesse caso, negativo é bom. No banco, não, né? No banco, negativo não é bom. Eu estou falando isso para ver se minha esposa escuta, né? Minhas filhas. Mas negativo no banco não é bom, mas no carbono, negativo é bom. Significa que nós estamos removendo mais do que emitindo, sendo que a atmosfera que é a referência. Então, nós estamos tirando mais do que emitindo. O Brasil pode ser carbono negativo nas suas atividades de agricultura, pecuária e silvicultura. Eu vou um pouco além, se você me permitir, rapidamente. Junto com o IICA e com o pesquisador, professor Ratan Lau, e vários colegas aqui presentes, nós fizemos uns cálculos, não só para o Brasil, mas para as Américas. E nós publicamos isso numa revista internacional bastante prestigiada, que mostra que se a América, significa América do Norte, Central e do Sul, se a América adotar 30% da sua área de cultivo com um sistema plantio direto, e se metade das áreas de pastagens degradadas forem convertidas, nós temos, nas Américas, capacidade para um acúmulo de 2 petagramas. O que significa peta? 10 a 15. Significa bilhões de toneladas. 2 bilhões de toneladas de carbono deixados de ser emitidos e removidos. Isso ajuda não só a América, ajuda um pouco da Europa, ajuda um pouco da Ásia. Então, é uma contribuição que eu não estou falando de 100% da área. Estou falando de 30% da área agrícola e 50% da área de pastagem. Se você quiser, ou quem quiser, eu compartilho depois esse estudo com vocês. Por último, só para não... Eu se empolgo, não é assim que fala? A gente pode reduzir as emissões de gases, e os 2 principais fontes de emissão são com insumos que emitem gases para a atmosfera e que há, não vou falar quais são, que há alternativas modernas de menor emissão. Então, não é ser contra usar A ou B, é usar A ou B com uma tecnologia que já existe. É verdade que o colega falou, custa um pouco mais caro, né? Então, alguém tem que pagar essa conta, mas é uma decisão. Quer pagar um pouco mais? Infelizmente, tem gente que não consegue pagar, mas alguns que podem, querem pagar um pouco mais ou querem ver esses eventos extremos mais e mais intensos? É uma decisão que nós, enquanto sociedade, temos que tomar, né? Então, voltando para a história, que emitem menos gás para a atmosfera. Então, além da redução, além do acúmulo, tem a redução. Só um comentário, você tirou 9,9 na sua prova, porque não é nem CO2, nós estamos falando de carbono. Se quiser usar para CO2, multiplica por 3,66, veja os números que dão em CO2 equivalente. Então, é um negócio fantástico. Para isso, precisamos adotar essas práticas
sustentáveis, essas técnicas de agricultura regenerativa. Mas a minha mensagem é, com esse monte de número, que dá para fazer. Está aqui, ó, na nossa mão. Tem que ter decisão e tem que ter apoio. Você falou do G20, que eu saiba, é a primeira oportunidade que nós estamos tendo no Brasil. Semana que vem participarei, em setembro, de 2 reuniões do G20 para falar da agricultura, do solo, com outros colegas, obviamente. Mas eu desconheço que a gente teve oportunidade em outras ocasiões, porque esse assunto está ganhando atenção que não tínhamos antes. É a hora que a gente tem para mostrar que tem que melhorar, tem, mas que tem muita coisa boa acontecendo. Isso a partir de 13 a 15, né? Hoje então a partir de amanhã. Vai ter a reunião do G20, que o professor comentou, liderada pela Embrapa, então, Brasil liderando e discutindo agricultura e ciência. Inclusive, o Ratan Lal está chegando hoje no Brasil. Ratan Lal é um dos maiores especialistas em ciência do solo, Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Mundial de Alimentação em 2020, embaixador da boa vontade do ICA, e vai estar nesses debates, discutindo, então, levando a agricultura, né, e ciência para essa discussão, né, e como diria aí, Ratan Lal gosta de comentar que a importância de trabalhar essa dinâmica e manter os solos vivos, né, saudáveis, porque quando o solo está pobre, as pessoas também são pobres, né? Então, a gente tem que devolver para a agricultura, tem que devolver aquilo que retirou do solo, né? Muito bem. Mais alguma pergunta? Temos uma ali. Oi. Boa tarde a todos. Muito obrigada por todas as explanações. A minha pergunta, ela vai um pouco para o professor Serri, mas talvez também chegue na Natasha. Professor, a gente falou aí agora de gastar um pouco mais. Quem vai pagar a conta, né, para o agricultor que muda isso? Eu penso, e eu queria saber a sua opinião, que a ciência tem o economizar, que o agricultor pode, muitas vezes, quando adota práticas regenerativas e sustentáveis, ter economia no sistema produtivo dele. E que a ciência tem essas chaves, assim como tem para a agricultura convencional, que quando você vai para um agricultor convencer ele de alguma prática, a gente traz conta para ele, né? Use isso porque tem isso, você economiza, você faz isso, você produz, mas para a agricultura regenerativa a gente também começa a ter esses números, como tem a questão do carbono, teve recentemente da braquiária usada na rotação 17% a mais em produtividade, então você ganha mais, então você acaba equilibrando seus custos. Como é que está essa questão de ferramentas que a gente já tem e que podem entrar na nossa rotina de conversa com os agricultores, mostrando que você tem uma economia, o que pode, no primeiro momento, ser um custo e isso ser movido a prêmios para você adotar, mas que você vai, no final das contas, ter uma economia e ganhar muito mais a curto, a médio e a longo prazo. Isso pode apoiar, falei da Natasha, porque isso pode apoiar no futuro algumas políticas públicas que vão incentivar os agricultores a tomar essas decisões. Perfeito. Eu começo, depois você me ajuda, né? Perfeito o que você falou. Talvez eu não me expressei bem no sentido de que existem tecnologias que, claro, comparativamente ao que tem de convencional, elas custam um pouco mais caro. Mas uma vez adotada essa tecnologia e em conjunto com várias outras, o sistema, quando passa do momento de transição e ajuste, e para isso a gente precisa insistir, persistir na adoção dessas práticas. Quando o sistema entra num status de saúde do solo aumentada, com certeza tem redução de insumos, de gastos, e aí que vem o aumento da rentabilidade, porque o sistema está mais equilibrado, o sistema está mais saudável, né? Num primeiro momento pode até realmente ter que ter, dependendo da situação, um alavanque, né, tecnológico para que as coisas saiam daquele patamar e cheguem numa situação de melhoria. Mas depois, realmente, você tem toda a razão. E sabe o mais interessante, ou tão interessante quanto? É que uma vez, e talvez aqui seja exemplo, né, prático, uma vez que esses, que no meu ponto de vista são heróis que estão lá na linha de frente,
adotam essas práticas e veem os benefícios, eles não retornam mais, eles não voltam mais atrás. Eles não voltam para aquelas práticas anteriores, né? Eu estava falando do sistema plantio direto, depois de certo tempo, 30, 40 anos, em vários momentos de crise, com o preço de um determinado insumo, exemplo, fertilizante, seja por causa de guerra, seja porque o valor estava muito alto, aqueles que estavam com o sistema resiliente puderam se dar, entre aspas, o luxo, porque não é luxo, eles construíram isso, de não usar taxas ou qualquer fertilizante, e as produções foram mantidas. Um outro exemplo, em momentos de crise climática, aqueles sistemas que adotam essas práticas tiveram um impacto muito menor, todos sofreram, sim, mas aqueles que adotavam essas práticas sofreram menos, porque o sistema era mais capaz de responder, mais resiliente. Então, você tem razão, num primeiro momento pode ter um aumento de investimento, mas por isso que, para mim, são chaves as políticas públicas que ajudem a estabelecer esse início, porque uma vez adotado, você não volta mais atrás, e no momento de dificuldade, o impacto é menor. Então, isso é fantástico. Bom, esse tema, a gente falou no almoço também, né? Mas esse tema, para mim, é parte muito do trabalho e dos diálogos que a gente tem, e dá uma prosa ainda, quais são os mecanismos de incentivos com os produtores. Eu acho assim, quando a gente iniciou, há muitos anos atrás, o Bayer Forward Farm, uma das ideias, claro, o Maurício comentou para ser uma vitrine, um modelo, mas também para criar uma rede com os produtores rurais, produtor para produtor, para eles conversarem entre eles inspirarem eles, e eles aprenderem o que deu certo, o que não deu certo, porque eles mudaram. A gente tem uma história super interessante de um produtor, eu acho que foi na Argentina, que ele está agora na Nigéria, ajudando os produtores lá também, que faz parte, a gente não tem Bayer Forward Farm na Nigéria, a gente vai ter no Quênia, mas não na Nigéria ainda, mas de qualquer maneira fazia parte do nosso networking, e ele está lá na Nigéria agora, porque a Nigéria aprovou novas tecnologias, biotecnologias, está mudando a legislação nacional, e ele está lá, parte do network, falando de plantio direto, rotação de cultura, produtor com produtor. Então, acho que isso, em primeiro lugar, para inspirar e para fazer, e os benefícios a curto prazo de produtividade, de custo que você comentou, tem que acontecer, né? A gente tem que fazer isso acontecer. Às vezes é mais difícil, porque o produtor é um pouco mais conservador, ou porque talvez aí em um país que tem muito mais risco embutido, e não estou dizendo que o Brasil não tem, mas existem situações com muito mais risco. Então, como é que a gente reduz nessa transição, como a gente reduz o risco para o produtor fazer essa produção? Por quê? Porque a gente precisa de alimentos, porque a gente precisa... eu não vou falar o nome da empresa, mas a gente estava num diálogo na Europa com um grande investidor falando que tem 1 trilhão de euros para investir em adaptação climática, em setores para adaptação climática. Poxa, esse dinheiro tem que ir para a agricultura, através de financiamento direto, através de incentivo a tecnologias que vão ajudar o produtor a ter mais resiliência, através de produtos inovadores de seguro. Eu sei que no Brasil a gente tem as finanças verdes, a gente tem alguns mecanismos de seguro para práticas sustentáveis, mas como a gente faz isso em escala? Então, assim, o meu ponto existem várias intervenções, políticas públicas são muito importantes, o Brasil está agora pioneiro em mercado de carbono, a gente entende que a agricultura ainda tem um percurso, mas a gente precisa aí de um plano de adesão, né, planejado para o futuro, mas é uma oportunidade, mas existem muito mais áreas de incentivo. Só que dinheiro tem, o desespero que eu vejo ficando lá na Europa tem dinheiro, é trilhão que a gente está falando, mas como é que a gente faz esse dinheiro chegar nos projetos, chegar nos produtores, com os mecanismos para a gente ter a escala necessária e a velocidade necessária que a gente precisa para alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050, né? Então, eu acho que essa é a conversa que a gente tem que ter, por isso que a gente precisa dos ADMs, os processors, agora estou pensando em inglês, os traders, posso chamar de traders, processors, as empresas de alimentos, mas também o setor financeiro, os investidores. A gente tem que ter conversas junto com o governo para pensar num plano holístico, só que a gente não tem
uma solução ideal que vai funcionar em todos os lugares. São mecanismos diferentes e a gente vai aprender através desse diálogo. E eu acho que esse é um ponto bem importante. Esses são processos que são impossíveis de fazer se não houver colaboração de vários players, em várias etapas e de vários tipos. Então, nós precisamos dos governos, sem dúvida. Agora, tendo o Estado lá e o colega aqui do Ministério do MAPA também provavelmente vai concordar, a gente não pode esperar que os governos ajam na mesma velocidade, na mesma dinâmica que o mercado precisa. Então, nós precisamos dos parceiros privados, dos dinheiros lá de fora, que a gente também, né, Natasha, a gente já ouviu muito de dinheiro que vinha para cá, e que vinha para cá, e que vinha para cá, e acaba não vindo. Então, aqui são colaborações de fato. Então, nós temos a colaboração, mesmo no programa Procarbono e no nosso programa, nós já temos colaboração de banco. Então, o banco que oferece condições diferenciadas para quem está aderindo ao programa de agricultura regenerativa, produtores de máquinas que também dão condições diferenciadas para quem participa do programa, fertilizantes, plantas de cobertura. Nós estamos conversando com empresas de plantas de cobertura para também se unir a esse movimento e a gente conseguir que o ônus dessa transição não fique só no produtor rural. O produtor rural ele tem uma exposição a risco muito grande, mas muito desproporcional em relação a outras cadeias de produção. Então, aqui, a ADM, a Bayer, bancos, empresas de fertilizantes, empresas de sementes, são vários players que se juntam para contribuir, para fazer com que essa transição seja possível, a gente consiga acelerar essa transição. E aí o governo tem um papel importantíssimo a gente espera e a gente tem certeza que nós vamos ter aí na COP, G20, nós precisamos de um governo atuante e que realmente, de fato, mostre para o mundo o que nós já temos aqui no Brasil, para que a gente consiga receber esses dinheiros também, né? Então, aqui é trabalhar em conjunto de verdade. Com certeza. Por isso, acho que só... Mas aí a gente vai precisar fazer um painel aqui bem... Eu vou fazer um convite aqui, a gente realmente tem que passar, porque agora é hora da gente conhecer mais a fundo a história aqui da Fazenda Estância, as práticas, e eu vou fazer... Fica o convite das interações aí ao longo das visitas, do tour que a gente vai fazer no campo, para que vocês tragam ainda as perguntas para os nossos convidados que vão continuar aqui com a gente, tá bom? Agradeço demais as perspectivas diversas, os nossos convidados aqui que gentilmente compartilharam aí, acho que muito bem. E eu acho que a gente encerra exatamente com esse pensamento, né? É um tema que requer abordagens, olhares e contribuições diversas, né? Então, que avancemos dessa forma. Para isso, então, para a gente avançar, eu chamo aqui a Aline Vick para compartilhar com a gente, então, a história da Fazenda Estância. Boa tarde a todos. Eu sou a Aline Vick. Eu sou responsável pela gestão operacional e de boas práticas agrícolas aqui da Fazenda. A Fazenda Estância começou em 2005, numa área bem menor que hoje, quando meu pai comprou a primeira terra dele para fins agrícolas. A nossa relação com a terra vem de um pouco antes disso. A minha mãe nasceu aqui, ali onde a gente estava almoçando. De 2005 para cá, a Fazenda cresceu em tamanho e se profissionalizou. Desde 2021, a gente tem se aprofundado um pouco nessas práticas de agricultura regenerativa. A gente já faz plantio direto aqui há pelo menos 15 anos. E, mais recentemente, a gente fala que a gente faz rotação de raízes. Isso vai um pouco além de rotação de culturas, né, que é uma coisa que já é muito conhecida. Aqui na nossa região, essa rotação é muito soja e milho.
E aqui a gente tem feito rotação de raízes. E a gente escolhe as plantas que a gente vai colocar no solo pelo propósito de regenerar o solo e não mais pelo fim comercial que elas têm. Uma das metas da fazenda é solo coberto o ano todo. Claro que para isso a gente precisa contar com a ajuda da natureza, né, para trazer água no momento certo. E junto com essa meta de solo coberto, a gente também tem uma meta de descansar 20% da área da fazenda por ano. Então, isso significa para a gente aqui no Brasil, que tem 2 safras por ano, que a gente vai sacrificar uma das safras, né, comerciais, sacrificar entre aspas, que a gente vai descansar esse talhão, a gente vai ajudá-lo a se regenerar, escolhendo alguma planta para descompactação, para fixação de nitrogênio, o que aquele talhão precisa naquele momento, pensando que a nossa próxima safra vai ser melhor, porque a gente vai ter um perfil de solo melhor, mais vida no solo, mais palhada. Isso que a gente tem feito nos últimos anos. Daqui a pouco vocês vão ter a oportunidade de visitar um dos talhões da fazenda. Aqui na ilustração, a gente está num pequeno pedaço da fazenda. Todos vocês ficam convidados para conhecer a fazenda toda. Eu estou à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tiverem que a gente não sanar aqui. A gente vai conhecer um talhão daqui a pouco, que a gente tem feito essas práticas. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a Bayer por essa parceria tão frutífera com a minha família. A todos vocês presentes que separaram um tempo do dia de vocês para vir ver de perto, né, como a gente está trilhando esse caminho na agricultura regenerativa. E a minha equipe, eu estou aqui como porta-voz do time, mas sem eles que estão aqui uniformizados, nada disso que a gente vai ver ali no campo e que acontece na fazenda seria possível. Obrigada. A Carol vai falar para a gente como vai funcionar a nossa dinâmica ali no campo. Bom, pessoal, agora a gente vai esticar um pouquinho as pernas, né? A gente já almoçou, teve esse painel, já fez um pouquinho da digestão e vamos caminhar um pouquinho ali até o campo. Vou explicar para vocês como vai funcionar isso. O que a gente está falando, que é a experiência imersiva em agricultura regenerativa, que agora vocês vão ver na prática mesmo o que nós estamos fazendo, os resultados e tudo mais. Então, o percurso, né, esse tour de campo, ele vai acontecer em 4 paradas. Consequentemente, a gente vai ser dividido em 4 grupos. E vocês notaram que cada um tem uma bolinha aí no seu crachá. Essas bolinhas são os grupos a que cada um pertence. A gente vai ter equipes que vão nos guiar para o início aí do tour. Então, cada um vai começar num ponto. Quem tem a bolinha amarela tem um colega nosso super simpático lá no fundo, levantando a plaquinha amarela. Então, depois que eu terminar aqui a explicação, espera só um minutinho, eu já vou terminar aqui a explicação, daí a gente já levanta. Vão para o nosso colega com amarelo. Quem tem a bolinha azul, está lá também no fundo. Temos a Bia. Eu achei que fosse a Bia. Não, está lá, a plaquinha azul. É que a Bia está com a pastinha azul e eu confundi. Então, grupo azul lá. Grupo verde também lá no fundo, e nós temos o grupo vermelho aqui à esquerda. Bom, como que vai ser essa dinâmica, essa divisão nos grupos? A gente começa, cada parada tem um tema, um assunto específico, então a gente tem um facilitador que vai fazer uma apresentação inicial de 10 minutos, depois a gente tem uma possibilidade de interação, 5 minutinhos, vai tocar uma campainha e a gente vai para a próxima parada. Tá bom? Então, e a gente vai andar sempre em sentido anti-horário. Depois do tour, terminado o tour, voltamos todos para essa plenária aqui, para as mensagens de encerramento. Pessoal, São Pedro ajudou a gente, né? Parece uma refrescada, surgiram algumas nuvens, mas quem quiser, nós temos boné aqui para proteção individual aí em relação ao sol. Um bom tour de campo, a gente logo mais se vê ali. Vamos lá para a nossa caminhada? Sejam bem-vindos novamente aqui à plenária. Vamos para a nossa última sessão do dia. E é muito bom falar quando as pessoas estão pertinho aqui da gente. Fiquem à vontade para ocupar as primeiras cadeiras também.
Bom, aqui agora temos o Alejandro Girardi, o nosso Head de Relações Institucionais e Sustentabilidade, para nos passar as mensagens finais e fazer um resumo aqui do que foi o nosso dia juntos. Tá bom. Escutam ali atrás. Convido vocês a se aproximar. Não sei se está baixando. Bom, que dia, né? Muita coisa. Achamos que iria ser abrumador, então decidimos, vamos fazer um resgate do que a gente viu hoje durante o dia, porque foram muita coisa e sem dúvida vão ter mais oportunidades para falar, para expandir em alguns dos conceitos, mas eu não queria deixar escapar alguns dos pontos principais. O primeiro, eu vou parabenizar os nossos experts que estiveram no painel. Na verdade, desafiador depois do almoço que a gente teve, ter a atenção da plateia toda, foi realmente um desafio, mas eles fizeram um trabalho ótimo. Vou começar algumas das mensagens que eu achei as mais relevantes, e pode ser que vocês ficaram impressionados com outras coisas, mas no meu caso, né? Aí começou a palestra com a Natasha. A Natasha falou de que é agricultura regenerativa para a Bayer. Ela deu uma descrição e falou disso, a nossa visão da Bayer, de produzir 50% mais, restaurar a natureza, tá? E escalar a agricultura regenerativa. São grandes ambições e hoje ficou claro que a gente já está nessa jornada. Não é uma ambição baseada em nada, né? É uma visão baseada realmente em coisas que estão acontecendo. E depois ela deu uma visão de que ela está enxergando desde sua cadeira global, em outras associações, que o mundo pensa disso, e que é uma tendência que veio para seguir, não vai para trás, não tem retorno, tá? O professor Serri também foi convidado para trazer a sua visão de agricultura regenerativa, e ele, como representante da ciência, ele concordou com a visão nossa. Então, acho que teve uma visão de agricultura regenerativa bastante consistente ao longo de todos os palestrantes. Depois, o André Germanos contou o que uma empresa líder também nessa área, na originação, está fazendo para tentar convencer os compradores dos commodities brasileiros para realmente, de algum jeito, dar incentivos aos agricultores que estão fazendo a coisa certa com a família Vick aqui, e outros mais, que a gente já está nessa jornada bem lá na frente que outros países, mas ainda temos muito para fazer, e ainda tem muito trabalho eles também para trazer esses incentivos que os compradores de commodities têm. E por último aqui, a Cristina da ICA, ela comentou todo esse trabalho bastante amplo que o ICA está fazendo junto com a Embrapa, e também esse trabalho de parceria com a ABC+. Eu acho a ABC+, um dos programas realmente liderança na região de que é uma agricultura de baixo carbono. Então, um trabalho ótimo sendo feito por isso. E daí, com esse resgate assim em geral, sem dúvida vocês têm sido impactados por outras mensagens, aí fomos para campo. No meu caso, eu comecei a jornada com a Carol, e aí a Carol mostrou... Está funcionando? Tá. Aquela túnel de tempo que ela mostrou de 1930, se não me engano, até o final. Confesso que quando eu vi aquele pedacinho no final, eu acho que a Carol exagerou aqui, mas é parte dessa produção recorde global que mostra isso. E se isso que é produtividade não é sustentabilidade, eu não sei o que é, porque na verdade
produzir a mesma quantidade, em menor quantidade de solo, com menos quantidade de chuva, menos quantidade de adubo, menos quantidade de produtos defensivos, não tem mais sustentabilidade que isso. E, além disso, é sustentabilidade e produtividade que também faz parte do lucro do agricultor, porque aqui o agricultor, a família, não é uma ONG. Eles têm uma operação que tem que ter um lucro para seguir essa sustentabilidade, e sustentabilidade econômica faz parte principal da sustentabilidade da operação. Daí, nós fomos para a Sara fez aquela amostra de como que a família Vick, que vem já trabalhando com essas práticas de agricultura regenerativa, conseguiu construir enquanto a solo, né, que está demonstrado naquele kit que mostra a estrutura do solo expressada em matéria orgânica. E que o solo, que às vezes não é intuitivamente parte da mitigação de câmbio climático, é um dos reservórios principais do solo, como ela bem disse. Depois vimos para Ivan. Ivan tentou trazer bem rápido, injusto para Ivan, porque ele tinha que trazer bilhões de investimento que a Bayer tem feito em pesquisa e desenvolvimento, numa só foto aí que ele tentou mostrar aquilo, mas sem dúvida nossas sementes, nossas soluções de defensivos agrícolas, inseticidas, herbicidas, bom, toda essa palestra que a gente coloca na frente do produtor é parte desse investimento, mas não só isso, sino também o papel das ferramentas digitais e como essas ferramentas digitais vêm a trazer um resumo de tudo isso, conseguem enxergar coisas que nos olhos das pessoas não são fáceis de enxergar, para estruturar tudo isso com soluções. Essas soluções que ele nomeou algumas, como Valora, como Bayer Direito e como Orvia, são aquelas que já são ofertas de nossa plataforma, de nosso portfólio, que ajudam o agricultor a tentar fazer o que acho que o Maurício foi o primeiro que disse aqui. O que nós trazemos são essas oportunidades, soluções, ferramentas, mas quem faz acontecer são eles. Nós só trazemos essas ferramentas para que eles consigam fazer, e eles conseguiram fazer. A última foi para o carbono, aí estava Galo e a Aline mostrando um pouco essa parte do procarbono. Eles mostraram os resultados de procarbono aqui na fazenda. Também fizeram alguns dados do procarbono com o programa geral. Cada região tem um impacto diferente, mas aqui 11% a mais de produtividade, mais captura de carbono de solo. Ou seja, essa pergunta de é sustentabilidade ou é produtividade, são as duas, tá? Fica bem claro nessa mensagem. E aí trouxe outras coisas como mitigação do clima, que ficou bem claro naquela linha que mostra que, independente das chuvas dos anos, o rendimento ficou bastante estável. E para quem toca com agricultura sabe que o pior que pode acontecer são esses riscos que podem deixar você fora do mercado. E essa mitigação ajuda a essa sustentabilidade climática, além de outras coisas no solo. E gostei essa linha base que eles têm de chegar na estrutura do solo à estrutura que tem lá na floresta. Então, o patamar, a linha está bem alta e a família está empolgada para chegar nisso. Então, essas são todas as mensagens em geral que eu consegui ver. Tomara que vocês tenham pegado muitas mais. Foram muitas coisas, mas queria só resgatar isso. E com isso, eu vou dar espaço aí a Carol para nessa linha final da próximos passos. Obrigada. Pode passar. Bom, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso evento, ou pelo menos nessa sessão plenária. Logo mais a gente vai para um cafezinho. Bom, para a gente encerrar aqui, eu queria agradecer imensamente a família Vick por ter aberto as portas da sua propriedade, ter compartilhado tantos dados, tantos conhecimentos, ter permitido que a gente ficasse aqui durante tantos dias preparando para esse evento. Muito obrigada a vocês. Agradeço também a todas as equipes da Bayer,
que nos ajudaram a realizar esse evento, e equipes também fora da Bayer. Esse trabalho, esse evento, realmente foi um trabalho multidisciplinar, muitas equipes do Brasil, da Latam e do Global envolvidas. Agradeço também a AG Croppers, não sei se a nossa colega da AG Croppers ainda está por aqui, tá? Isso. Obrigada pela contribuição. Em volta do diamante, a gente tem plantas de cobertura. Elas estão pequenininhas, né? Não sei se alguém chegou a comentar. Em função aí da falta de chuva que nós estamos experimentando aí nesse período, mas ao redor de todo o diamante nós temos plantas de cobertura da AG Croppers, que foi nossa parceira aí na realização do evento. Agradeço todos os presentes, né, quem ficou aqui até o finalzinho com a gente. Um evento não é nada se a gente não tiver o público, a plateia. Muito obrigada pela presença de todos, vocês que dedicaram o dia de hoje para nos prestigiar e também para compartilhar conhecimentos. Digo que, a partir de agora, né, a Aline já antecipou, o Bayer Forward Farming Fazenda Estância está de portas abertas para receber vocês, outros visitantes que vocês acham interessante participar aqui, de estar conosco. Quem quiser agendar uma visita à propriedade, o canal de contato sou eu, a Priscila, o Guilherme, a equipe que coordena o Bayer Forward Farming no Brasil. Bom, antes da gente se despedir, em definitivo, alguns recadinhos aí que me cabem. Na sequência, a gente vai ter um café ali na sede, onde a gente almoçou. Esse café, né, fiquem à vontade para fazer a interação aí, um a um. A equipe Bayer está aqui à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Os nossos panelistas também estão aqui. A gente sabe que o evento é meio corrido, né? Tem gente que a gente não consegue atender todas as perguntas, mas agora a gente vai ter uns 45 minutinhos para o café. Ele vai estar servido até 5 horas da tarde. Então, fiquem à vontade para nos procurar e para interagir também entre vocês. Aqueles que vão pegar o ônibus de volta para São Paulo, o ônibus parte às 5 horas, do mesmo ponto onde vocês desembarcaram hoje pela manhã. Para os jornalistas que estiveram aqui presentes no dia de hoje, né, a gente vai dar sequência aí à dinâmica de entrevista. Peço que vocês procurem a nossa equipe de comunicação e ela vai direcionar aí para as pessoas de contato que vocês desejam conversar. Gente, antes de sair, eu vou pedir para que vocês depositem o crachá na mesa de inscrição, da mesa de recepção, para que a gente possa dar a boa destinação desse material. Muito obrigada, mais uma vez, por vocês estarem aqui com a gente. Se a gente não tiver a oportunidade de nos despedirmos, são muitas pessoas, um bom retorno para casa e esperamos vê-los na próxima oportunidade. Obrigada, e passamos agora para o café.